boa tarde. Chega até si o programa Eclésia e com ele a oportunidade para ficar a par dos temas que fazem a atualidade na Igreja Católica. No seu trabalho com as migrações, a Igreja tem que ir além do apoio social e atuar numa incidência política. Quem o defende é o Padre Rui Pedro, missionário scalabriniano, que participou na Conferência Internacional sobre a ação das instituições religiosas junto das comunidades migrantes. Foram 2 dias que reuniram à mesma mesa diferentes sensibilidades religiosas, mas que têm pontos comuns no que toca ao empenho de acompanhamento e auxílio à integração dos migrantes. Quando as políticas de imigração se tornam mais duras, são frequentemente as organizações religiosas as que permitem um rosto mais positivo nas sociedades de destino, graças ao fato de disponibilizar aos imigrantes um espaço de encontro onde podem falar a sua língua, podem praticar os seus ritos e um espaço de ajuda material, pois os imigrantes não sabem onde se dirigir e aí podem encontrar um apoio importante para o futuro. Os imigrantes não sabem aonde dirigir-se em muitos casos e aí podem encontrar um apoio importante para o futuro. Uma iniciativa que se integra nas comemorações dos 50 anos da obra católica portuguesa das migrações, que destaca a importância deste encontro, onde procurou estabelecer pontes com as outras confissões religiosas e com a multiplicidade de cultos que caracterizam agora a nossa sociedade. É uma realidade que é muito nova, muito recente no nosso país, esta multiplicidade de cultos e de religiões e de movimentos religiosos. Portanto, é uma riqueza para nós e penso que a Igreja, por sermos um país maioritariamente católico, tem este papel fundamental de promover a liberdade religiosa. Mas este é um momento sensível quanto ao panorama que enquadra as migrações. Numa Europa em crise financeira, falhou também a legislação sobre a circulação de pessoas. Esta tentativa de harmonizar as leis migratórias em Europa é um fracasso. Portanto, estamos a assistir que esta prudência que os países têm quanto à imigração é uma política que não favoreceu a imigração legal, uma política que não reforçou o espaço de mobilidade interno. De facto, estamos a assistir a países que, por um motivo ou outro, querem restabelecer as fronteiras. Assim, o Padre Rui Pedro considera que a ação da Igreja deve ir além do apoio social. Há que continuar o trabalho de grande incidência política. A Igreja não pode ficar só pelo social, tem que entrar cada vez mais na incidência política, porque a grande causa do que estamos a assistir na Europa, e não falemos de Malta, porque Malta, mais do que a Itália, a situação humanitária é pior, mas é um tema tabu que neste momento não se fala. Mas assistimos a esta importância de que a Igreja, com as suas instituições religiosas, tem que entrar cada vez mais não só no campo da advocacy, no campo da incidência política e também da vigilância sobre as leis. Leis que se regem sob a influência da opinião pública, que manifesta receios de insegurança e pensa resolver o caso com leis restritivas à circulação de pessoas no espaço europeu. Neste momento, o medo, a xenofobia e também as restrições à liberdade parece que são o prato que está a ser servido, porque também assistimos que os europeus continuam a optar por políticas, por governos da direita e governos centro-direita que tentam, de facto, pelos seus ideais neoliberais e pelo modelo social que defendem, não são, a nosso ver, os melhores para a integração e para a convivência desta grande diversidade que neste momento marca a Europa. Um panorama preocupante que apela a um maior envolvimento das instituições religiosas que, neste campo, querem trabalhar na defesa do ser humano e na promoção da sua dignidade. O testemunho deoniano no nosso mundo de hoje. Foi em torno deste tema que os deonianos de Portugal e Espanha se congregaram naquela que foi a 8ª Semana Ibérica, uma iniciativa conjunta das províncias de Portugal e Espanha, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. Um espaço de reflexão em torno de alguns desafios que se colocam hoje à sua ação pastoral.
O testemunho dioniano no nosso mundo de hoje. Foi em torno deste tema que os dionianos de Portugal e Espanha se congregaram naquela que foi a 8ª Semana Ibérica, uma iniciativa conjunta das províncias de Portugal e de Espanha, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. O espaço de reflexão em torno de alguns desafios que se colocam hoje à sua ação pastoral. O primeiro desafio, de facto, para nós é este de nos encontrarmos, de vermos quem somos, o que estamos a fazer, de tomarmos mais consciência, no nosso caso, da nossa espiritualidade, daquilo que nos anima, para depois podermos corresponder aos desafios do mundo de hoje. Concretamente, alguns que refletimos nestes dias: o desafio da família, o desafio da cultura, o desafio dos novos meios de comunicação social, o desafio também do nosso próprio testemunho, que tem de ser um sinal para o mundo em que nós vivemos. A Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, conhecidos como dionianos, centra a sua ação no trabalho paroquial e nas comunidades cristãs, na pastoral juvenil e na ação educativa através dos colégios da congregação. Neste encontro, quiseram refletir sobre os requisitos que o mundo pede àqueles que se propõem anunciar o Evangelho. Todos nos encontramos com uma sociedade nova, cambiante, muito rápida. Todos nos encontramos numa sociedade nova, em rápida mudança, onde temos que estar prontos e ágeis para encontrar novas linguagens que sejam entendidas pelas pessoas que nos rodeiam, com as que trabalhamos e com as que gostamos. E tudo isto é difícil, mas é a nossa realidade. E temos a obrigação de ver, julgar e agir para encontrar algo que nos ajude a nós e à sociedade para o bem do Evangelho e da Igreja. Durante 5 dias, estes homens tornaram mais nítido o itinerário que têm pela frente e no qual pretendem levar ao mundo um testemunho de igreja que os homens entendam. Dom António Monteiro de Castro comemora 50 anos de ordenação sacerdotal. O secretário da Congregação para os Bispos vai ser homenageado no próximo domingo na sua terra natal, Santa Eufémia de Prazins, concelho de Guimarães. Dom Manuel Monteiro de Castro encara 50 anos de sacerdócio como um itinerário de serviço à Igreja. Um caminho que no início ficou marcado pela sua participação nos trabalhos do Concílio Vaticano II. Agora realmente estive com o Papa, estive já diversas vezes, almocei com ele ainda há 15 dias ou isso, e o Papa estava celebrando 60 anos e eu disse-lhe: olha, estou celebrando 50, como sabe. E a Vossa Santidade estava como conselheiro do Cardeal de Colónia e eu estava como assegnato ao coro. Pouco depois, o reitor do Colégio Português desafiou a entrar no serviço diplomático do Vaticano. E eu disse-lhe que primeiro consultaria a minha família e depois consultei a minha família, vinha a Portugal. E a minha mãe disse que não, o meu pai disse que sim. E eu então disse-lhe: mas eu de todos modos continuo sempre sendo sacerdote diocesano de Braga e quando não me sentir bem regresso à minha terra. E assim foi, de modo que entrei no serviço diplomático e tive como primeira nomeação, se quer que lhe diga tudo completo, foi para a Etiópia. E estava na praia, chegou o meu pai com uma carta da Santa Sé a dizer que eu acabava de ser nomeado para secretário da Nunciatura Apostólica na Etiópia. Seria, no entanto, o Panamá a acolher a primeira missão diplomática de Dom Manuel Monteiro de Castro. Seguir-se-ia a Guatemala e o Vietnã, onde esteve na parte final da guerra que opôs este país aos Estados Unidos da América. Como diz, a diplomacia do Vaticano é sempre um serviço à paz. Procuramos a paz. Procuramos o bem-estar dos mais, das pessoas com mais dificuldade. Aí, por exemplo, no Vietnã e Camboja, fui muitas vezes à Camboja e trouxemos muitos vietnamitas que lá estavam, a sofrer e muitos deles mesmo a perder a vida e trouxemos para o Vietnã, e ao sul do Vietnã, uns 60 km ao sul de Saigon, ou Ho Chi Minh Ville, encontra aldeamentos que foram construídos com meios que a Nunciatura conseguia
Inclusivamente eu inaugurei uma das igrejas lá, embora não fosse núncio. Ordenado sacerdote aos 23 anos de idade, Dom Manuel Monteiro de Castro serviu a Igreja no trabalho diplomático, que é também uma ocasião importante de anúncio e testemunho do Evangelho. No próximo domingo, no programa 70x7 do António Monteiro de Castro, recorda os locais por onde passou e as missões que a Igreja lhe confiou ao longo de um percurso de vida onde aliou a diplomacia ao testemunho do Evangelho. E nesta quinta-feira voltamos a contar com a presença de Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos continua a falar da vida e do testemunho de santidade do Papa João Paulo II. As viagens que o Papa João Paulo II fez ao longo do seu pontificado caracterizam, sem dúvida, a história deste pontificado do Papa João Paulo II. É a importância que elas adquirem, que vamos analisar nesta conversa com o Dom Manuel Clemente. Dom Manuel, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar mais connosco. E, como sempre, ao longo destas semanas, para além das aparências, vamos às motivações, vamos às convicções. Exatamente. Porque é uma motivação. Muito boa tarde também a todos os nossos telespectadores. E esta característica viajante do pontificado de João Paulo II, nunca nenhum Papa viajou tanto, e não apenas por razões tecnológicas, que hoje são possíveis, não é? Hoje em dia as comunicações permitem isso, quer em termos mediáticos, que o Papa também usou, quer mesmo em termos de transporte. Nunca tinha sido possível uma coisa destas. Mas não só por isso, é também por convicção, não é? Porque ele entende que o seu ministério, ou dito à maneira antiga, o seu mistério, como num trecho que o Paulo depois lerá, implica isso mesmo, implica proximidade. Os nossos telespectadores que seguiram esta série de 8 programas ouviram mais uma vez referir que João Paulo II dá figura a duas realidades, que é a realidade da presença e a realidade da convicção. E essa presença é uma presença onde ele entende que é necessária. Ele vai a locais, alguns muito conhecidos e muito frequentados, de Nova Iorque a Paris, por aí fora, mas vai também a locais onde nunca nenhum Papa tinha ido e, sobretudo, a atenção mundial não tinha estado. E ele vai lá e não deixa ficar de fora, desde as ilhas lá da Papuásia até aos centros mais cosmopolitas da atualidade. Portanto, em tudo isto é a sua presença que ele quer objetivar, não ser apenas uma aspiração, um lugar comum, mas ser mesmo uma situação. E está tão dentro da sua convicção que preenche o seu pontificado, mesmo quando já não tinha condições físicas para isso. As últimas viagens eram particularmente penosas. E mesmo outras viagens que ele fez, quando tinha mais saúde, e os seus 60, 70 anos, ele foi eleito Papa com 58, quando tinha mais saúde e vigor, até porque toda a vida tinha sido um desportista, eram penosas, porque às vezes o Papa passava de temperaturas baixas para temperaturas altas em pouco tempo, dias inteiros a suar sob climas tropicais e constantemente em ação, e depois programas apertadíssimos para estar em todo o lado. É preciso muito estofo para não mudar de ideias com o tempo e não achar que a presença tinha que ser de outra maneira e quem o quisesse ver que fosse a Roma, não é? E isto é muito novo, porque dá ao Ministério de Pedro, que é este Ministério de Unidade, uma coloração também paulina, como ele próprio vai dizer, porque com São Pedro, portanto, temos um encargo que Cristo lhe dá, de confirmar os irmãos na fé, mas com São Paulo, temos aquela viagem permanente em que ele está, desde que a descoberta do ressuscitado o impele a anunciá-lo a todos, e portanto vem desde Israel até Roma, pelo menos, e anda para um lado e anda para o outro, Paulo, né? E então o próprio Papa tem uma interpretação muito interessante do seu ministério, ou mistério, em que ele entende que a sucessão de Pedro também tem que transportar alguma sucessão de Paulo. Eu peço ao Paulo para ler precisamente esse trecho muito interessante. João Paulo II não as suspende às viagens, nem sequer quando já está gasto pela doença.
Continua a viajar com uma tenacidade reveladora de quanto as suas visitas são parte essencial do mistério do Papa. Em 1980, no Zaire, o Papa afirma a propósito disto: é tempo de o Bispo de Roma se tornar o sucessor não somente de Pedro, mas também de Paulo, que, como sabemos, não conseguia estar parado um minuto e estava sempre prestes a partir. São decisivas as grandes reuniões celebradas em Roma ou em várias cidades do mundo. O exemplo mais aparatoso é o das Jornadas Mundiais da Juventude, inauguradas oficialmente em Roma em 1986. Igor Mann, fino observador da realidade contemporânea, captou o valor dos eventos realizados por João Paulo II. Diante de uma geração de progenitores ocidentais pouco capazes de serem mães e pais, os jovens foram atraídos pela sinceridade das palavras do grande avô, o Papa. É muito interessante essa afirmação. E, aliás, coincide com uma coisa que uma vez me disseram. Eu uma vez estava com uma mãe de família e perguntei-lhe, como mãe, porquê é que acha que os jovens aderem tanto a João Paulo II? Ainda por cima ele agora está tão velhinho, não é nada aquele exemplo e aquele ídolo que a juventude geralmente apetece, não é? Porque é uma pessoa, ainda por cima falando, apesar de ser um grande poliglota, mas falando com um sotaque que não é de cá, e os jovens vão e aderem, e as Jornadas Mundiais da Juventude, que os filhos dela tinham acabado de vir, porquê é que acha que eles aderem? E ela responde, ele sabe. Eles percebem que ele gosta deles. Eles percebem que ele gosta deles. Mesmo sendo uma multidão, eles percebem que eles gostam deles. Ora, ou seja, esta proximidade, lá estamos, esta presença de João Paulo II, ganhou com as suas viagens um âmbito que nunca nenhum pontificado tinha ganho. Mas mesmo na Europa, mas mesmo na Itália, porque, como nós sabemos, entre o século XVI e a eleição de João Paulo II, todos os papas eram italianos. Nós podemos dizer, está bem, ele agora tem aviões. Antigamente não tinha. Não tinha aviões, mas a Itália podia estar, não é? Ali perto, mas não acontecia. Portanto, é uma convicção. Também é um outro mundo em que o relacionamento tem que ser muito mais pessoal e menos formal do que foi noutros tempos. Não é? E ele percebe isso. Ele percebe isso. Ele, na sua própria Polónia, naquelas grandes manifestações religiosas que, apesar de tudo, eles conseguiam fazer à volta do santuário de Częstochowa, não é? De Nossa Senhora, ele percebia que esse contacto, essa mobilização, esse encontro com as populações levantava a alma, libertava os espíritos, dava desafogo espiritual, dava coragem, dava esperança. Ele percebe isso. Mais uma vez, a sua experiência transporta agora para o plano universal. Portanto, ele vai muito bem, aliás, assessorado nesse aspecto por uma série de pessoas que compreendem isso. Olha, André Ricardo é um deles, não é? Mas muitos outros, eclesiásticos e leigos e leigas que percebem isso, esta sensibilidade nova, que ele vai desenvolver, estes grandes encontros, que, repito, para ele, muitas vezes, eram fisicamente penosos, não só no fim, mas até pelas próprias circunstâncias. Quem esteve, por exemplo, das Jornadas Mundiais da Juventude em Denver, no Colorado, lembra-se de como era um pouco opressivo aquele calor, e outras que aconteceram em outras geografias. Mas ele percebe que é necessário e, portanto, vai lá, porque tem esse contacto, ele passa no meio das pessoas, nos grandes ecrãs tem ali a cara bem perto, não é? Ele interrompe o discurso que está preparado, está feito com observações localizadas e momentâneas, e cria-se esse contacto, que ele valoriza muitíssimo e pronto, e é de uma extrema atualidade para o seu ministério, enfim, de congraçador cristão, não só da Igreja, mas do próprio mundo, da aproximação de todos, porque isto depois inclui visitas aos mais diferentes grupos, geralmente um contacto ecuménico para o qual ele convida os representantes de outras religiões que tenham presença naquele território, também, com certeza, o cumprimento às autoridades, que é sempre um incentivo para que elas o sejam verdadeiramente, no sentido do serviço do seu povo. Todas estas implicações que são tão contemporâneas da maneira de estar e de conviver e de transportar uma realidade e de a propor, estão muito presentes. Mas do outro ponto, o da convicção, é que se notava nele uma profunda convicção. Ou seja, mesmo no meio dessas multidões, não é uma presença, passo o termo, postiça, oceanográfica, é uma presença convicta. E eu recordo-me, quando foi da primeira visita do Papa a Portugal, eu passei esses 4 ou 5 dias aqui nos estúdios da RTP, que era a única televisão que havia, em 1982, a fazer comentários da visita.
E eu ia observando no próprio estúdio e naqueles operadores que ali estavam as reações em relação ao que acontecia. E muito especialmente quando foi da chegada à Fátima. Enfim, alguns dos nossos telespectadores lembram-se disso, que o Papa chega à Fátima, estamos no 13 de maio, ou no 12 de maio, na véspera de 1982, o Papa chega à Fátima, à capelinha, como ela era na altura, né? E ajoelha-se diante da imagem e ajoelha-se. Não diz nada. E passam 5 minutos, 10 minutos, quarto de hora, 20 minutos, 25 minutos, está aquela multidão toda. O silêncio que se faz, e no próprio estúdio as pessoas foram tocadas, eu recordo perfeitamente, por aquele silêncio. Que em princípio é a coisa pior que pode acontecer numa transmissão, e isto era a televisão, ainda se via a imagem, imagino na rádio, não é? De meia hora. Uma grande presença com uma grande convicção. Isso define o pontificado de João Paulo II. Isso não se encomenda. Uma pessoa é assim e depois manifesta-se dessa maneira e com a consequência toda que nós que o conhecemos mantemos no coração. E foi mesmo isso que nós fomos descobrindo ao longo das últimas semanas. Exatamente. Não é? Uma presença e uma convicção. Uma presença e uma convicção, a de João Paulo II. Agora, Beato Papa João Paulo II. Sr. Manuel, voltamos a encontrar nos 8 dias para outro tema e outro diálogo sobre o passado do presente. Temas que sempre muito dizem... temas da história que muito dizem ao presente que vivemos. É com este olhar sobre o desafio à santidade que emana de João Paulo II que concluímos este espaço informativo. Lembro que este programa estará também disponível na internet em agência.eclesia.pt. Agradecemos a atenção que nos dispensou. Tenha então uma boa tarde ou, se for esse o caso, também umas boas férias.